Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A questão que nós temos hoje é... Hoje em dia, com toda a experiência que você tem, que conselho que você daria para uma pessoa que quer viver uma vida mais pautada numa espiritualidade genuína? Ok. Hoje nós estamos em uma verdadeira Torre de Babel. Aliás, há muito tempo que nós estamos em uma Torre de Babel. E o que mais existe são pessoas dormindo, ensinando outras pessoas sonolentas. Certo. Cegos tentando abrir os olhos de outras pessoas. A maior parte do meu público é um público que já tem algum conhecimento sobre espiritualidade. Porém, é um tipo de espiritualidade cor-de-rosa. Ok. Essa espiritualidade cor-de-rosa é assim: eu tenho a minha vida com muitos problemas, eu tenho ansiedades, angústias, depressões, não concordo com um monte de coisas, estou em um desencaixe social frente à vida muito grande e agora quero me espiritualizar e encontrar a minha tribo para finalmente eu ser aceito e me sentir bem. Então ela busca cursos que são intelectuais, ou seja, ela começa a maquiar a sua realidade. Essa maquiar a realidade é como se você está com uma casa muito velha. A casa está velha, está tudo, a tinta, a parede caindo tudo, né? Está quase caindo tudo, você dá uma passada de tinta ali. Resolve? Não, não resolve. No primeiro dia parece que mudou tudo, segundo dia, terceiro dia, mas a parede vai rachar de novo. Vai começar a ruir de novo. E isso tudo acontece porque, atualmente, são raros os instrutores do caminho interior que vêm de escolas e estruturas tradicionais. A maioria são de conhecedores de técnicas que são americanas, criados, ou alguma coisa europeia, que é uma técnica que diz que cura isso e cura aquilo. A questão é o seguinte: qualquer coisa utilizada por alguém que está buscando deslumbradamente uma outra coisa na vida, parece que dá certo, por um período de tempo muito curto. Certo. Né? Então, eu vou dar algumas sugestões para você trilhar um caminho verdadeiro. Né? Trilhar um caminho verdadeiro significa: você não pode queimar etapas. Ok. Você não vai poder queimar etapas. Senão você vai ter que voltar naquelas etapas para reconstruir aquilo que você não viveu. E é por essa razão que muitas vezes você tem 50, 60 anos de idade e você tem etapas da sua adolescência encruadas, então você vai criar experiências de adolescente em um corpo de 60 anos. Isso não pega bem. Né? Existem falhas estruturais na maior parte das pessoas e essas falhas estruturais levam essas pessoas a grandes colapsos futuros que você só percebe 20 anos depois que você começou. Né? Então, o que eu diria é o seguinte: a primeira coisa, a primeira base, a base de tudo é resolver as questões de sua sombra. O leigo acha que basta ele estudar coisas espirituais que ele estará num caminho espiritual. Não funciona assim. É como se ele tivesse um saco de batatas nas costas e ele, puxa, não gosto de batata. Eu gosto de flores. Ok. Não quero olhar mais para essas batatas. E ele começa a colher flores pelos caminhos pelos quais ele passa. Mas o saco de batata está nas costas. Entendi. E ele não sabe que daqui a mais ou menos um tempinho, amanhã ou depois da manhã, ele vai sentir fome. E as batatas ele pode comer, as flores não. Mas ele, inebriado pelas cores das flores, ele continua colhendo flores e observando os beija-flores. E dizendo para si mesmo: olha, os beija-flores buscam as flores. Tanto que existem grupos por aí, que é o chamado do beija-flor. Nossa. Caminho do beija-flor, caminho das flores. Ninguém tem o caminho das batatas. Ok? Agora, as pessoas se esquecem que com as batatas, ela vai comer e sobreviver. Com as flores, não. E o que acontece é que essa pessoa continua caminhando com um saco de batata nas costas. Essa batata, o amido que tem lá, e as bactérias e o calor, ela começa a se decompor.
Chega um momento que vocês não têm noção do cheiro de uma batata podre. Ok? Eu tenho noção do cheiro de uma batata podre. E aí a batata começa a apodrecer e a pessoa, nossa, tô sentindo um cheiro ruim, é porque eu preciso pegar mais flores. Nossa, entendi. Entendeu? E ela pega mais flores, mais flores. Ainda eu continuo um cheiro ruim. É porque eu tô andando muito lento nesse meu caminho espiritual. Então ela começa a correr. Porque correndo ela tem a impressão de que o vento batendo na cara dela dissipa o cheiro ruim que está vindo das costas, que tem um saco de batatas. Chega um determinado momento em que aquela putridez é tão grande que ela começa a surtar e se revoltar com Deus. Eu estou procurando tanto, eu estou cheio de flores, aqui eu não estou aguentando mais. Ela está com ramalhetes de girassol e correndo e nada adianta. Aí que um dia alguém vai dizer para ela, olha, você esqueceu de olhar para trás, você estava carregando sempre um saco de batatas. E agora ela vai se encontrar faminta, porque não aproveitou aquelas batatas no momento certo, com aquelas flores que também vão se decompor e cansada de ter corrido em vão. É isso que acontece quando a pessoa não é realista. Okay. No caminho da sua autorrealização. Okay? E o caminho da sua autorrealização é você ser verdadeira, radicalmente sincero e olhar para todos os seus ângulos, e neste caso hipotético que eu citei, ela iria identificar, puxa, tem um saco de batatas nas costas. O que eu vou fazer com esse saco de batatas? Eu vou ter que encará-las. Pega algumas dessas batatas, assa, frita e come. Começa a usar da sua inteligência, planta o resto dessas batatas, porque ela vai precisar comer de alguma forma. Né? Planta o resto das suas batatas e começa a observar o caminho com realidade, naquele mesmo lugar, porque já que ele tem a plantação de batatas, ele não pode sair dali tão rápido. Ele não pode fugir. E a maior parte das pessoas do caminho espiritual estão no processo de fuga, carregando um saco de batatas que vai apodrecer nas costas. Nossa, com certeza. Né? Então aí ela vai plantar aquelas batatas, vai colher flores. As flores existem. Eu gosto das flores, mas eu me alimento das batatas. E se eu não colocá-las no lugar certo, se eu não plantá-las, se eu não adubar, se eu não cuidar, se eu não colher, se eu não descascar, se eu não assar e fritar, eu não vou me alimentar. Eu não posso comer flores, por mais belas que elas sejam. Esta pessoa é muito realista. Nossa. Esta pessoa, ela vai viver de verdade. Ela vai saber o lugar de cada coisa da vida. Uhum. Esta, sim, é raro você encontrar. Por quê? A espiritualidade, hoje em dia, é um caminho, infelizmente, self-service. As pessoas vão caminhando de acordo com o deslumbrar da sua visão, colhendo flores, não olhando que aquelas batatas, na verdade, eram um presente de Deus. Claro. O verdadeiro presente de Deus eram as batatas. E essas batatas pode ser a família da qual você veio, os filhos que você tem e que você não quer olhar para essa situação, os seus desejos e fantasias relacionados à sexualidade que você acha que você não tem mais, você tem que transcender aquilo ali, e você começa a projetar isso nas coisas futuras, né? Nas contas que você tem para pagar, na faculdade que você não terminou, na vida concreta e real, no cuidado com o seu corpo, nas celulites que você tem, cada vez que você olha você sente um desespero, porque cada tempo que passa elas crescem, nas rugas do seu rosto que só pioram dia após dia, isso é real. Se você não olhar para isso, e não tiver plena consciência dos limites da matéria, e souber trabalhar com os limites da matéria, todo o caminho que você for percorrer vai ser um caminho absolutamente falso e de fuga, que você vai apressadamente tentar colher mais flores para disfarçar o cheiro podre das batatas. Com certeza. Ok? Isto é real. Então as batatas seriam as sombras. As batatas são as sombras. As sombras, os problemas. Tudo. Só que você vai se alimentar daquilo. Ali tem o verdadeiro alimento. Você não come flor. Você não é um beija-flor. Você não vai se alimentar de luz. Na verdade, os problemas, são as soluções. As soluções. Só que isto só pode ser visto por alguém que é radicalmente realista. Mas, via de regra, isso não acontece. Porque quando se fala em espiritualidade, as pessoas pensam assim, viagem astral, conhecer outros planos, geometria sagrada, cursos de tantra, vou fazer mantras. E isso existe. Yoga, vou fazer curso de tantra quando anda aprende, e o indivíduo fica deslumbrado. Este deslumbrar faz com que ela saia da realidade. Saindo da realidade, o seu preço vai ser alto.
É que nem, por exemplo, você ir usando o seu cartão de crédito na esperança de que a fatura nunca vai chegar. Claro. A fatura vai chegar. E você vai ter que pagar por cada negligência que você fez. E o que nós negligenciamos? A realidade. A realidade é nossa sombra. E no caso, então, você não aconselha as pessoas a fazerem curso com você? Eu aconselho fazer os cursos comigo, porque lá eu falo disso. Ah, tá. E lá nós temos a oportunidade de experienciar com a maior realidade possível as nossas sombras. E eu vou mostrar que você tem um saco de batatas nas costas e você tem que ser responsável por aquilo. E aproveitar aquilo, E aproveitar aquilo. E ver o benefício que está por trás, né? Aquilo foi o seu presente que você está negligenciando. É. Então, essa mudança de perspectiva é a mudança que faz com que você deixe o estado de vítima, se transforme no estado de ser consciente, né? E consiga realmente fazer alguma coisa que vale a pena. Nisso que você chama de espiritualidade, porque, via de regra, as pessoas não estão se espiritualizando nada, estão criando um mundo de ilusões, que é puramente um devaneio intelectual, uma masturbação espiritualista, um devaneio mental, com diversos nomes bonitos, mas que, na verdade, ela ainda está negligenciando o seu presente essencial, que é o saco de batatas, que, se ela passar muito tempo, ela vai ter que lidar com as batatas podres. Claro. A vida é isso. Quer mais do que isso? Não, a vida é só isso. Se você não souber fazer o básico da vida, que é isso, você não consegue alçar outros degraus, outras altitudes, não tem como. Se não te ensinaram isso, é porque você fez uma espiritualidade self-service. É porque você fez uma espiritualidade onde você escolhia livros e assuntos que eram pertinentes ao que você achava certo e errado, mas que, no fundo, eles eram assuntos que te mantinham na sua zona de conforto. E era do seu interesse. Porque aquilo que não é do nosso interesse, nós negligenciamos. Não é do nosso interesse pagar contas, não é do nosso interesse trocar fralda de filho, quando um filho nasce, né? Mas o que acontece se você não pagar conta? O que acontece se você não trocar a fralda dos filhos? Tem gente que não sabe fazer comida, mas se você não fizer comida, você não come. A realidade da vida é essa. Então você pode somente ser uma pessoa espiritualizada se você for uma pessoa absurdamente realista. Do contrário, você vai ser uma pessoa que vai ter grandes devaneios, que você não vai construir nada de real, nada de aplicável, e um dia você vai ter que se utilizar da energia de alguém que fez tudo certinho na vida. Claro. É isso que acontece. Então nós temos que ser absurdamente realistas com a nossa vida. Somente com uma base muito sólida que você consegue construir uma casa, uma edificação. É o simbolismo da construção do Templo de Salomão. O simbolismo da construção do Templo de Salomão, que é o templo do próprio homem, trata da transformação da rocha bruta na pedra polida, na pedra cúbica. Isso aí é todo simbolismo maçônico. E você só consegue talhar a pedra com o cinzel e martelo, que é um outro símbolo maçônico, que você tem que fazer um esforço para. E é aquela pedra. A pedra, por que é a pedra? Porque ela é fixa. Ela está ali, você vai ter que trabalhar, você não dá para ficar removendo aquela pedra, andando, viajando com aquela pedra. Essa pedra é a construção da sua própria estrutura de consciência fundamentada no seu próprio corpo físico, é o próprio Tantra. Então, é uma experiência tântrica calcada na matéria, que é o que é real. O que não é matéria é hipotético. E tem pessoas que só vivem de hipóteses, só vivem do invisível. Ah, não, terceira dimensão? Não, imagina, eu sou... minhas coisas são da quarta dimensão, da quinta dimensão. Esse mundinho aqui não me interessa mais, não quero mais nascer na Matrix. Dá vontade de ir na hora do almoço? A pessoa fala assim, o que tem para almoçar? Você fala assim, tem umas visualizações, tem o cubo de Metraton, agora você vai se alimentar de mantra também, não é mesmo? E na hora de pagar as contas, você o que vai fazer? Você faz um mantra também para o aluguel da sua casa, para o dono da sua casa, né? Então, geralmente, essas pessoas se moram numa casa própria, que foi paga por alguém que não estava fazendo mantra, que estava fazendo muito realista, né? Então, a vida, nós precisamos ser muito realistas. Você vai para o passo 2 depois que você já fez. Então, esse mundo concreto, a base da consciência, é a coisa mais importante. Isso diz respeito à matéria, diz respeito à sexualidade, ao pagamento das suas contas, à sua obrigação com seus filhos, à sua obrigação com a sua família, à sua obrigação com as estruturas que envolvem o seu ser enquanto físico. Do contrário, chama-se fuga. Se você não fizer isso, um dia você vai ter que dar uma reta gigante para poder resolver isso tudo.
Isso aí é o trabalho com os 3 primeiros chakras. Claro, os 3 primeiros chakras. É a construção da matéria, a construção do alicerce da vida. E as pessoas acham que tem que ficar fazendo algum tipo de terapia para os chakras. É simplesmente viver, né? É a vida. Enquanto a pessoa está perguntando qual é a pedrinha para o chakra, qual é a pedrinha para eu consertar o meu chakra básico, eu digo que você tem que olhar para suas contas com dignidade. Você tem que pagar em dia aquilo ali, olhar. Se você não tem dinheiro, seja verdadeiro, entre naquela energia, seja responsável com a matéria, cuide do seu corpo físico, tome um banho, ok? Sei lá, qualquer coisa. Mas é material, não é nada espiritual. Essa forma de espiritualidade é uma fuga, que um dia você vai ter que dar conta disso. Então, o trabalho com os 3 primeiros chakras seria exatamente isso, viver a vida na sua totalidade, né? Viver a vida na sua totalidade de uma forma real, sem ilusões. Do contrário, você cairá do cavalo. Com certeza. Então, este é o conselho simples que eu digo para aquele que quer trilhar um caminho espiritual legítimo. É porque eu acho que depois do 3º chakra, o salto pro cardíaco é automático. o salto pro Anahata, ele vem naturalmente. Aliás, naturalmente. Esse negócio de Kundalini subir é natural, né? É natural. Isso é o efeito secundário de alguém que está fazendo as coisas certas. Exato. Ou seja, quem tá trabalhando com a Kundalini de verdade não está falando sobre isso. Com certeza. Não tá falando sobre isso. Isso aí é para um teórico hipotético masturbador espiritual. É. Não diz respeito à nossa realidade. Isso acontece automaticamente quando você faz a vida de uma forma correta. Você vai indo de um chakra para o outro, claro, naturalmente. Claro, naturalmente. Simples. Por isso que é na vida, por isso que o Tantra é uma estrutura de conhecimento altamente realista, fundamentada na realidade e não em hipóteses. Nos meus cursos de Tantra não fala de viagem astral, não fala de espírito, não fala de vida passada, não fala de energias invisíveis, é você com você mesmo, é a realidade do que você está sendo como corpo físico, do que você tem como corpo, que é o seu substrato basal, que te coloca na 3ª dimensão, o que você está sentindo e o fluxo dos seus pensamentos nisso tudo. É o real. O resto é hipótese. Nós não trabalhamos com hipótese, trabalhamos com absoluta realidade. Ou seja, quanto mais cético você for e vir para um curso meu, melhor. Com certeza. As pessoas ditas espiritualistas, nisso que se considera como espiritualidade moderna, elas têm muita dificuldade em ser realistas, em realizar alguma coisa verdadeira. Elas são ótimas em imaginação. Sim. Mas nós não vivemos num mundo imaginário. Não. Você deve, as suas contas são pagas aqui, você come aqui. As suas questões são desse mundo. Tem nada a ver com outras coisas imaginárias. E é por essa razão que nós quebramos e passamos uma rasteira absoluta em todos os modelos fundamentados por imaginações. Tá certo. Ok? Este é o conselho que eu te dou. Com a experiência que eu tenho, por aquilo que eu já vivi, por aquilo que eu observei, e de tudo aquilo que eu vejo na aprendizagem dos alunos que eu tive em basicamente mais de 30 anos, é essa a resposta que eu te dou. E duvido que daqui para frente eu vou te dar uma resposta diferente, porque essa resposta não veio da minha cabeça. Essa resposta é o que pauta toda a escola tradicional de conhecimento. Não a self-services, não o serviço self-service que você tem utilizado na sua vida, mas essa é a verdade da vida. Ok? Fiquem bem. Até o futuro.